Olá! Nosso papo terapêutico de hoje vai estar falando sobre suicídio na adolescência. Então, é um tema que a gente já considera um tema tabu, porque é um tema difícil de ser falado, complexo e que todo mundo evita, de falar de um certo modo, porque a gente está falando de morte e está falando de morte prematura. E como morte é um tabu, suicídio, por tabela, passa a ser um tabu também. Mas o que eu penso ser importante falar para você, internauta que me acompanha no papo? Primeiro, os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, que nos deixam realmente de cabelo em pé. São 800 mil suicídios por ano, em média, cometidos no mundo. E se estima que a cada fato consumado, há 20 casos de tentativas fracassadas, O que é um número exorbitante realmente. O Brasil não está no ranking dos países com maior índice de suicídio, graças a Deus, Nós temos em média 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, que é quase 7 casos para 100 mil habitantes, e os países que lideram, como a Índia, que lidera o ranking de maior número de suicídios, fica em torno de 30 casos para 100 mil habitantes. Então, falando um pouquinho desses dados, o que a gente percebe é assim: não existe uma causa única. O que várias pesquisas apontam é que a chegar para um suicídio, acontecer um suicídio, envolve já transtornos mentais, psicológicos, que o adolescente já desenvolveu. A gente considera esses dados de 15 anos até 29 anos. Inclusive, é a segunda causa morte mais comum para esse público, só perdendo para acidentes de trânsito. Então, para vocês perceberem como é um assunto que precisa ser falado, porque todo tabu, quanto mais a gente fala dele, mais ele vai ficar menos intenso, mais ele vai ficar menos trancado, menos problemático. Por isso que eu estou falando dele aqui no Papo Terapêutico também. Importante falar isso em família, importante falar isso na sua igreja, na sua comunidade, no seu grupo de amigos, porque é assim que a gente vai dizimando ele, tornando ele menor, e sendo mais fácil de entender e de digerir. Então, a questão dos transtornos, a gente nota que existe já um transtorno de depressão, é mais comum, de ansiedade, bipolar, borderline e também envolvimento com drogas, que esses são fatores de risco muito maior para o adolescente vir a pensar ou a tentar cometer o suicídio. Qual é a minha dica? Novamente, família, novamente quem é que cuida, um do outro, esse é o papel de família, que nós pais fiquemos atentos aos filhos e filhas, conversando, vendo quem são os amigos e amigas, convidando para vir na nossa casa, vendo o que se acessa na internet, observando os olhinhos deles e delas, É isso que nos dá as dicas de ver o quanto a adolescência sim gera uma crise para o adolescente, mas que necessariamente não se torne um problema ser adolescente ou passar pela adolescência. Se você gostou, curta e compartilhe para que outras pessoas também conheçam dessa minha opinião e possam estar salvando, quem sabe, muitas vidas, de um suicídio. Um abraço, um beijo e até nosso próximo Papo Terapêutico.